Sabe aquela história de uma ideia que nasce num lugar, mas só vai florescer de verdade em outro, do outro lado do mundo? Pois é, essa é a jornada do Espiritismo. Uma filosofia que surgiu na França do século XIX, quase sumiu por lá e encontrou um lar aqui no Brasil, onde ela cresceu de um jeito espetacular. E é aí que está o grande mistério, né? Como é que pode uma filosofia que hoje é super nichada na sua terra natal ter se tornado uma força espiritual tão gigantesca no Brasil? É um paradoxo que nos leva a uma história fascinante sobre como as ideias viajam, se adaptam e às vezes ganham um sentido completamente novo. E olha, para a gente ter uma noção do tamanho disso, dá uma olhada nesses números. A diferença não é grande não, é, assim, absurda, é colossal. Então, o que foi que aconteceu para uma doutrina quase esquecida na Europa virar esse fenômeno de massa aqui na América do Sul? Beleza. Então, para entender esse quebra-cabeça, a gente precisa voltar lá no começo. Vamos para Paris, em meados do século XIX, conhecer o homem que deu o pontapé inicial nisso tudo. O nome dele, na verdade, era Hippolyte Léon Denisard Rivail, mas ele ficou mundialmente conhecido como Allan Kardec. E o ponto principal aqui, gente, é que ele não era um místico, sabe? Longe disso. Ele era um intelectual, um pedagogo, descrito como supercrítico, observador e até meio desconfiado. Então, quando Paris foi tomada por aquela febre das mesas girantes, ele não viu mágica, não. Ele viu um fenômeno que precisava ser investigado. O Kardec olhava para aquilo tudo e não queria que virasse só um showzinho, um passatempo. Por isso ele criou a palavra espiritismo, justamente para diferenciar o trabalho dele. Ele imaginou um projeto com 3 pilares: um científico, para estudar a natureza dos espíritos, um filosófico, para buscar respostas para as grandes questões da vida, e um pilar moral, que seria um guia de como viver. E o método que ele usou, cara, é sensacional. Kardec não se via como um médium, ele era o codificador. Ele preparava as perguntas, entregava para vários médiums diferentes e depois comparava todas as respostas, procurando o que fazia sentido, o que era consistente. Era quase um método científico aplicado ao mundo espiritual. E todo esse processo deu origem à obra mais importante dele, o Livro dos Espíritos. Tá, mas se a base era tão racional, tão metódica, por que raios o espiritismo não pegou de vez na França? A resposta tá tanto na cara do movimento por lá, quanto nas mudanças que a sociedade francesa estava passando. É que o foco lá na França era muito intelectual, sabe? Era oferecer um consolo, sim, mas um consolo pela razão. Como o próprio Kardec escreveu, o verdadeiro espírita vê as tribulações como incidentes desagradáveis de uma viagem. Era uma filosofia de consolação, principalmente para a burguesia da época, que estava buscando um novo sentido para a vida e para a morte. E no começo até que funcionou bem. Tinha um apelo bem grande. Atraiu intelectuais como o escritor Victor Hugo, que queria se comunicar com a filha que tinha falecido. E também deu voz para operários, como os da Seda de Lyon, que enxergaram na doutrina um caminho de progresso social, uma alternativa à Igreja Católica tradicional. Só que aí, a coisa começou a desandar por lá. Primeiro, Kardec morreu em 1869 e o movimento ficou sem seu grande líder. Depois, o Estado francês se tornou cada vez mais laico e, mais pra frente, os sindicatos e os programas de bem-estar social começaram a oferecer o tipo de amparo que os grupos espíritas davam. O espiritismo francês foi, aos pouquinhos, virando um movimento bem pequeno, quase secreto. E olha que ironia do destino. Enquanto a filosofia de Kardec estava minguando na França, as sementes dela estavam cruzando o oceano e, nossa, encontraram um terreno mais que fértil aqui no Brasil. Mas por quê, né? O que o Brasil tinha de tão especial? Bom, primeiro de tudo, a nossa cultura já tinha essa intimidade com o mundo dos espíritos, uma herança forte das tradições africanas e indígenas. E segundo, um ponto crucial. Aqui, o espiritismo não ficou só na teoria, ele foi para a prática. O foco virou a caridade, o auxílio direto para as dificuldades do dia a dia das pessoas. E se a gente for colocar um rosto nessa transformação toda, esse rosto é, sem dúvida, o de Chico Xavier. Um homem simples, de origem pobre, o completo oposto daquele arquétipo do intelectual francês. A vida dele foi a própria definição de caridade. Ele não queria entender o mundo espiritual, ele queria usar a espiritualidade para ajudar o mundo material. E essa frase atribuída ao guia espiritual dele, o Emmanuel, resume tudo perfeitamente. Os livros de Kardec eram o manual, a teoria, mas a jornada de verdade acontecia na prática, no caderno de exercícios, vivendo o evangelho no dia a dia, através do amor e da ajuda ao próximo. Então, percebe? O espiritismo não foi só um copia e cola da França. Ele foi totalmente abrasileirado, reinventado, ganhando uma cara que tinha tudo a ver com o nosso país. E essa diferença, ela é gritante. Pensa assim, na França era tudo sobre a mente.
A filosofia, a prova, a codificação. Aqui no Brasil virou uma coisa do coração, a caridade, o amparo, o consolo. O herói da história deixou de ser o intelectual e passou a ser o médium humilde. E o objetivo mudou de entender o outro mundo para ajudar este mundo aqui. É incrível, né? A gente está falando da mesmíssima filosofia, mas com dois destinos completamente opostos. Uma que virou quase uma nota de rodapé na sua própria casa e outra que se tornou uma força cultural gigantesca num novo continente. Então, para amarrar tudo, de um lado, na França, um sistema intelectual que oferecia consolo pela razão, liderado pela figura do codificador. Do outro, no Brasil, uma fé vivida na prática, que dava amparo social e espiritual, liderada pela figura do médium. O que começou como um movimento de vanguarda na Europa se tornou uma força social imensa espalhada por um país inteiro. E aí a gente volta para aquela pergunta lá do começo. O segredo do sucesso do espiritismo não foi manter a ideia pura, intocada. Pelo contrário, a doutrina sobreviveu e explodiu aqui porque ela soube se adaptar. Ela se tornou útil, relevante e se conectou de um jeito profundo com a alma e com as necessidades do povo brasileiro. No final das contas, essa saga toda do espiritismo faz a gente pensar, o que é que faz uma ideia realmente pegar? Sabe? Não só nascer, mas criar raiz e florescer de verdade no coração de um povo. Fica aí a reflexão.